Paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Walter, pastor Emilson de Castro, muita alegria, chegamos em mais uma edição do nosso podcast Semadec e só estou entrando aqui para saudar nosso querido pastor, secretário-geral de missões aqui das Assembleias de Deus do Estado do Ceará e o convidado de hoje, mas vou deixar agora a cargo do pastor Walter conduzir a entrevista e essa conversa. Bom dia, pastor. Boa tarde, Milson. E Deus vos abençoe. Glória a Deus. Meu amigo Dax, Pai do Senhor, muito bom dia. Bom dia aí aos nossos irmãos. Vamos conversar com o missionário Emilson de Castro Alves, que trabalha já há bastante tempo em Moçambique. O missionário Emilson esteve conosco no Brasil, seu período de férias, depois de tanto tempo, pregando nas igrejas, visitando os irmãos, mas já retornou a Moçambique, já está no campo de trabalho. E aí, meu amigo Emilson, boa tarde, a paz do Senhor, como é que está? Quer que você conta para nós aí as novidades do seu retorno a Moçambique? A paz do Senhor, pastor Walter, a paz do Senhor, meu amigo Darkson, glória a Deus. Olha, pastor Walter, que bênção esse tempo que nós tivemos aí, com a família, com a igreja, com os irmãos, com os companheiros aí da Semadec, foi um tempo bom e louvamos a Deus, já estamos aqui. Foi um retorno cansativo, uma viagem que levou cerca de 12 horas para chegarmos aqui, mais porque temos uma conexão em Angola que leva 4 horas. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E já estamos aqui. Caímos num calor de 40 graus e passa de 40. Hoje eu acreditei uns 42 por aí. E trabalhando para organizar o final do ano, né? Nós já caímos dentro de uma rotina aqui cheia de atividades, né? Uma agenda plena. Casamento amanhã, não sei como é que é o casamento aqui. E casamento amanhã... no estilo moçambicano. Moçambicano. Amanhã começa muito cedo e não tem hora para acabar, e é no mínimo 2 dias aí de festa. E temos o nosso trabalho com as crianças, serão 3 dias aí também de atividade com as crianças. Ei, meu amigo Emilson, mas de qualquer maneira, é uma alegria, porque você vê aí a configuração da igreja, né? Do Evangelho, as pessoas se casando, né, de acordo com os princípios da palavra de Deus, né, Deus abençoando. Isso é sinal de Evangelho, de crescimento da igreja. Pastor Walter, isso são os passos para a consolidação, né? Vendo que o povo está entendendo o Evangelho, está buscando colocar em prática os princípios, né? Principalmente nessa questão do casamento, que a gente sabe que aqui funciona o casamento tradicional, e isso pode durar uma vida longa até que a pessoa conheça Jesus e queira quebrar, né, esse paradigma aí do casamento tradicional. É mais um acordo familiar baseado nas tradições, muitas vezes animistas, mas glória a Deus, na nossa igreja nós já temos realizado alguns casamentos, é fruto do encontro de casais que nós fizemos em agosto aqui com os irmãos. Participaram 23 casais, foi uma bênção. E o fruto desse encontro de casal foi deixar esse casamento pronto para celebrarmos aqui ao nosso retorno. Estamos louvando a Deus por isso. Glória a Deus. Tudo bem, meu amigo Emilson. Já muita saudade, né? Você chegou aí depois de 3 meses, né, aqui no Brasil. Me diga uma coisa, como estava a igreja, como estavam os irmãos? Quem ficou esse período liderando enquanto você estava aqui? Pastor, sim, muita saudade, claro. A gente fica longe de casa, né? Eu, a minha família, temos aqui a África como a nossa casa. E aqui é onde estão toda a nossa vida, né? Ao longo de 7 anos em Moçambique. E nos ausentar um período foram 98 dias ao todo que nós ficamos fora. E deixamos à frente aqui da igreja os obreiros, liderado aqui pelo irmão José, e uma liderança
com a igreja também, todos os ministérios, departamentos funcionando. Nós tínhamos uma preocupação e deixamos eles tomando de conta do trabalho. E ao nosso retorno, fiz uma reunião com eles domingo e correu tudo bem, né? Correu graças a Deus. Não tivemos problemas assim sérios, coisas normais do cotidiano do trabalho. Os irmãos deram conta do trabalho, né? Os irmãos fizeram muito bem e nós louvamos ao Senhor por tudo, né? A igreja funcionou e foi uma bênção, né? As atividades além da igreja, as atividades da escolinha, né? O projeto da escolinha também funcionou, liderado aí pela irmã Judite e as meninas que trabalham lá. Então, tudo funcionou perfeitamente, podemos assim dizer, né? Dentro da sua normalidade. Milson, você começou a plantar essa igreja aí do zero praticamente, né? E hoje você vê aí a igreja já com toda essa estrutura de obreiros, na sua ausência, a igreja funciona assim, sem nenhuma dificuldade, e isso mostra que há um amadurecimento, né? Você tem dedicado, Emilson, um tempo nessa questão de ensino, de preparo de obreiros locais aí no Moçambique? Sim, pastor. A igreja começou praticamente do zero. Um casal que frequentava aqui ao lado, numa outra igreja, que era a igreja da Machava, dos missionários que nos antecederam aqui, missionária Betânia, né? E eles vinham, e quando nós chegamos aqui, nós passamos a visitar essa comunidade, era 15 quilômetros de onde nós morávamos. A Matolagari ficava 15 quilômetros. E ali começamos a dizer que a igreja da Machava é um outro bairro, né? Essa família que frequentava aí é no outro bairro, é uma distância, e você vai abrir aí a igreja aí, mas aí não chama. 15 quilômetros, né? Nós morávamos ao lado da igreja da Machava e começamos a visitar essa família, que é a família do irmão José, que o senhor conheceu, teve a oportunidade de casá-los, né? E a partir daí começou o trabalho. E a nossa preocupação era exatamente essa. Aqui nós temos o pastor Walter aí, o irmão José e a irmã Cecília, né? Casando. Foi o primeiro casamento que realizamos. Os primeiros discípulos foram os primeiros a casarem. E pastor Walter, nós tivemos aqui esse cuidado, né, de preparar os irmãos. Já começamos logo quando a igreja começou, os primeiros irmãos já montar uma liderança. Toda essa liderança recebeu um discipulado. Nós iniciamos com fundamentos sólidos. Depois do fundamento sólido, nós passamos a ministrar um curso de capacitação de obreiro, que nós chamamos de CADO. Toda a liderança, inclusive os homens e as mulheres, fizeram, os mais antigos, né? E a partir desse CADO foram surgindo os primeiros obreiros. E quando nós saímos agora, essa liderança já estava pronta, né? E nós temos trabalhado muito com isso ao longo desse tempo, né? Pela pandemia, nós demos essa parada, mas estamos retomando. E graças a Deus, esses irmãos, mesmo depois da pandemia, eles continuaram e foram eles que tomaram a frente da igreja na nossa ausência, né? O curso CADO é um curso de capacitação de obreiros, que nós chamamos, e ele tem 5 disciplinas, né? Nós temos a parte de história da igreja, a bibliologia, ética do obreiro, liturgia e homilética. Então, ele deixa o líder, o obreiro, bem prático para desenvolver o trabalho. A parte de liturgia, ele aprende a cultos, as cerimônias, Santa Ceia. Eu cheguei numa Santa Ceia agora, pastor Walter, e eu praticamente não celebrei a ceia. Eu participei da ceia, porque quem celebrou a ceia foram os irmãos, né, os obreiros. Então, isso para nós foi muito bom, e eles, ao longo desses 3 meses, eram eles que estavam fazendo ceia aqui. Bom, eles ficam práticos, né, no trabalho. Esse é o objetivo, né? Porque a gente até diz aqui no nosso lema da SEMADEC, evangelizar, discipular e batizar os povos. Então, esse é o objetivo, né? Plantar a igreja, aí você vai para a evangelização, depois vem o discipulado, depois batiza, e aí você vai para essa outra etapa, que é a preparação dos obreiros locais, para que a igreja tenha condição de caminhar, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? Pela sua vida, essa capacidade que Deus lhe deu, e está vivendo isso aí. E Moçambique, irmão,
missionário Emilson, como você encontrou Moçambique, o país, cidade aí, como que estão as coisas? Pastor, graças a Deus, ao nosso retorno, além do calor, né, causticante, nós chegamos, Moçambique continua funcionando dentro da sua normalidade, né? As mesmas dificuldades. Essa semana choveu, alagou tudo, aí o carro vira canoa, é a vida que segue, né? Questões... Está tudo dentro da normalidade, graças a Deus, a igreja funcionando. Nós não tivemos aqui nenhum contratempo, estávamos sempre acompanhando o noticiário, questões políticas, coisas. A questão da economia, há de fato como é que se diz? Uma pequena crise que estamos a enfrentar, mas já vimos nessa crise, é o pós-pandemia, né? E no mais, graças a Deus, Moçambique é uma bênção e nós temos que Deus tem um grande plano para essa nação. Glória a Deus. Muito bem. E aí, em termos de futuro, né? Você acaba de chegar, os planos é continuar aí, plantando a igreja, evangelizando. Agora mesmo você já tem um evento com as crianças que você faz todo ano, né? As crianças aí de Moçambique, que é no Natal para essas crianças. Como é que está esse projeto? Pastor, o projeto está andando esse ano com um pouco de dificuldade. Nós vamos fazer esse ano, mas sentindo assim um pouco não está no mesmo ritmo que sempre fazemos, mas não deixará de acontecer. Serão nas 3 comunidades alcançar no máximo aí sempre calculamos 300 crianças, que são as nossas crianças matriculadas. Mas essa história de 300 crianças, ano passado, nós contabilizamos cerca de 600 crianças que participaram do evento, né? Então, a gente sempre se prepara para um pouco mais, porque pode acontecer. São 3 comunidades. Nós temos a sede, onde temos a igreja, que frequentam na escola bíblica em torno de 100, 120 crianças. Nós temos o Quarteirão 14. O Quarteirão 14 funciona no sábado à tarde, é o ponto de pregação. São cerca de 150 crianças, pastor. 150. Mas mandaram uma lista já aqui que já ultrapassa esse número. Estou um pouco preocupado, porque o número vai passar das 150 e eu não sei, Deus vai fazer um milagre até semana que vem. E nós temos o Quarteirão 9, que o Chigogo, cerca de 60, 70 crianças participam, e também é no sábado à tarde. Então, é na sede, na Matolagari, e nos 2 pontos de pregação, onde nós atuamos. Ali mesmo, cerca de 2, 3 quilômetros cada lugar da sede. Cada ponto desse, nós temos esse número de crianças. Pastor, e é um trabalho simples, onde nós fazemos um culto. Os meninos prepararam uma peça, né, teatral, que vai apresentar Jesus. Nós vamos servir um lanche para eles. Esse ano não vai ser possível dar o almoço, mas esperamos um lanche bem reforçado para eles lá. E depois do lanche, nós vamos distribuir os presentes. E aí a criançada passa o ano inteiro esperando, né, para receber esses presentes. E a nossa aflição anualmente é essa aí, né, poder honrar as nossas crianças. Uma vez eu conversando com uma missionária veterana aqui, se nós não honrarmos as nossas crianças, quem irá honrar, né? Então, o nosso objetivo é honrar as criancinhas aqui de Moçambique e levar Jesus, deixar essa semente no coração delas plantada do Evangelho. E a nossa igreja começou com as crianças, né? O primeiro culto realizado foi as crianças, e o nosso projeto de plantação de igreja tem o foco, né, com as crianças. E cremos que a partir desse projeto aí é que Deus tem levantado essa igreja, e nós não podemos deixar parar. Em nome de Jesus, né? Vamos continuar. Glória a Deus. Seguindo ao Meu Senhor. amigo Emilson, e aí já é agora, né? Esses irmãos que estão nos ouvindo, as igrejas, explicar que esse é um trabalho que você faz, um trabalho extra, não é todo, é uma despesa extra, é um trabalho que você faz para poder abençoar as crianças aí no período do fim do ano, do Natal. De repente, os irmãos que estão nos ouvindo aí, os promotores de missão, os irmãos que querem, eu quero contribuir, eu quero abençoar uma criança nesse período lá em Moçambique. Explique aí como é que eles devem fazer, meu amigo. Vamos ser mais objetivos com relação a isso, pastor. O nosso evento sempre acontece já próximo ao Natal. Vai acontecer dia 21
22 e 23 de dezembro. E o tema desse ano é Doe Alegria, né? Doe Alegria e faça uma criança feliz nesse Natal. Com R$40, né? R$40 nós podemos adquirir um brinquedo e oferecer um lanche para essas crianças. Então, os irmãos que sentirem de Deus, de abençoar, ainda dá tempo, né? Nós estamos dizendo aí na imagem, até porque ainda é no dia 21 que nós vamos fazer o primeiro evento e até o 23 vamos estar correndo para realizar esse trabalho. Tá aí o nosso Pix, os irmãos quiserem doar R$40, tem o alvo de um brinquedo e o lanche. Às vezes servimos almoço, às vezes é só um cachorro quente com suco, com refresco, mas sempre tem, né, o lanche das crianças. Então, contamos com o apoio dos irmãos aí do Brasil, aqueles que puderem ajudar, colaborar, será muito bem-vindo. Até o dia 20, ainda semana que vem, ainda temos que ir, porque o número de crianças aumentou aqui e nós estamos orando por um milagre para poder completar. Eu perguntei à minha esposa, depois de tantas coisas que nós já adquirimos aqui, ela ainda está faltando umas 100 bonecas. E eu tenho que arranjar essas 100 bonecas. Tem que arranjar essas 100 bonecas até na terça-feira. Mas Deus vai prover. Ele sempre abençoa, nunca falha. Vai acontecer novamente. Meu amigo Amilson, e vamos aqui mudar um pouquinho. Esse tempo que você passou no Brasil, como é que você resumiria? Paz, as igrejas, os amigos. Teve aí na igreja do Industrial, que é a igreja que se mantém com a sua família aí em Moçambique. Como é que foi? Como é que você resume aí esse período no Brasil? Voltou com as baterias tudo cheia, pronto para a guerra? Pastor Walter, o nosso tempo do Brasil, os irmãos perguntam, você está de férias? Não, são férias trabalhadas, né? A gente vai e nós dividimos o tempo atendendo, em primeiro lugar, estando com a família, né? Tive a oportunidade de rever meus pais, que ainda estão vivos, graças a Deus, ainda velhinhos. Inclusive, pastor, ontem eu tive a notícia que meu pai sofreu um infarto, né? Ele já tem 86 anos, mas graças a Deus está bem. Foi uma coisa leve, né? Talvez enquanto ele dormia, e foi diagnosticado através de exames que ele fez essa semana. Então, nos preocupa, e o Senhor nos deu a oportunidade de rever meus pais, né? Antes que eles partam, né? Minha esposa não teve essa oportunidade, os pais dela partiram enquanto nós estávamos aqui no campo. Isso pode acontecer, né? Então, estar com a família, esse tempo com os irmãos lá em casa, com a minha mãe, com o meu pai, foi muito bom. O tempo com a igreja, né, com a nossa liderança, pastor João Lourenço, né, que é o nosso pastor, a nossa liderança do campo industrial, as congregações, pudemos visitá-las, praticamente todas elas, ao longo desse tempo. Também fazendo um trabalho de promoção missionária. Foi corrido, pastor, porque a gente sabe que durante a pandemia coisas se estabilizaram, né? Inclusive a missão. E esse tempo que nós tivemos aí foi um tempo que nós temos dar assim, um apoio, né? O trabalho de missões, indo nos cultos, pregando, às vezes passando o dia com a igreja. Foi muito bom. E cuidado da saúde, cuidado médico, tratamento dentário, essas coisas que a gente vai acumulando ao longo do tempo aqui no campo. E aí, quando chega no Brasil, aí é que vai tentar resolver, né? Tentar resolver, fazer exames médicos. Graças a Deus, meus exames deram bons. A minha esposa deu algumas alterações, minha filha também está bem. Mas estamos todos bem e foi um tempo que Deus proveu para nós. Louvamos ao Senhor por isso. Foi cansativo, foi, mas foi um tempo necessário e foi um tempo também onde Deus esteve conosco, né? Ali, visitando os irmãos, ministrando nas igrejas. Tive a oportunidade de estar aí com o senhor em Beberibe. Foi uma bênção pregar um congresso de missões. Infelizmente, não pudemos atender tantos irmãos, né? Concentramos um tempo maior lá na Igreja Industrial, a pedido do nosso pastor e da nossa licença, mas louvamos a Deus por tudo. Foi muito bom. Chegamos, mas como o senhor disse, com as baterias carregadas, né? Espiritualmente, nós viemos cheios para descarregar. Para descarregar de novo. É isso mesmo, meu amigo. É a vida do missionário, né? Pois é, a gente tem acompanhado, conversado com os missionários em todos os lugares.
cumprir a missão. Como a palavra diz, é uma missão. É preciso a pessoa ter o chamado de Deus, ter a disposição, ter a coragem, porque é preciso abrir mão de muita coisa, né? Desde que o Senhor diz a Abraão, é preciso sair de casa, é preciso sair da casa dos pais, é preciso sair da parentela, é preciso sair da sua cidade para cumprir a missão de Deus. Mas acredito que não há nada mais gratificante do que alguém dedicar seus dias em propagar, pregar o Evangelho de Jesus, anunciar as boas novas da salvação. Vê isso aí que você está vendo, né? O Senhor mudando a vida dos africanos. Eu tive a oportunidade de conhecer aí alguns irmãos, batizar, especialmente o irmão José, a irmã Cecília, e vendo a história do passado e a história depois do Evangelho, diz assim, valeu a pena tudo isso, né? Eu acredito que essa é a satisfação do missionário. Meu amigo Emílio de Castro, nós já estamos chegando ao final, e eu queria que você deixasse uma palavra final, especialmente para os nossos líderes, nossos pastores, nossas igrejas, aos líderes de missões. Deus tem colocado no meu coração, vou compartilhar com a equipe da Semadec, e esse 2023 nós vamos trabalhar com o desafio de que cada igreja cearense, cada igreja filiada à nossa convenção, seja uma igreja missionária. Cada igreja, uma equipe missionária. Né? Um promotor, um líder, alguém que levante intercessores, contribuintes com a obra missionária, alguém que levante pessoas para estar interagindo com os missionários, porque a gente está dizendo que Jesus está vindo e a igreja precisa estar avivada. E um sinal do avivamento é a igreja envolvida na obra missionária, ganhando almas. Então, eu queria que você desse aí uma palavra especial aí para todo esse povo, dentro dessa visão que nós estamos dizendo. O nosso objetivo é esse, cada igreja, uma equipe missionária. A igreja precisa ter líderes, promotores de missão, secretário de missão, alguém que esteja ali com a igreja orando, trazendo notícia do campo, para que a igreja não possa se desligar em nenhum momento da obra missionária, porque é aí onde pulsa o coração de Deus, é onde a gente vê o Senhor fazendo milagres, salvando em toda a terra. Glória a Deus, pastor. Muito, muito bom. De fato, a igreja precisa despertar, né, para essa consciência de que a nossa razão de existir como igreja nessa terra é para promover o reino de Deus, é para levar Jesus até os confins da terra. E a igreja precisa se colocar em Atos capítulo 13, né, uma igreja que está em sintonia com o Espírito Santo, com a visão que o Senhor tem de alcançar as nações, né? Essa deve ser uma consciência que deve ser alcançada pela igreja, né? O missionário não pode estar sozinho, né? Não existe missões sem houver um suporte, sem houver uma base de uma igreja que ora, de uma igreja que contribui, de uma igreja que investe, né? Nós temos orado muito, pastor, para que Deus desperte o nível de consciência das igrejas. Nós temos 3 níveis de colaborar, né? Entendemos assim, nós temos o ofertar, o apoiar e o investir, né? Algumas igrejas ainda apenas apoiam, outras apenas ofertam, e nós temos que chegar em um nível maior, que é o nível do investimento, entender que o que se faz para o reino é um investimento no reino. Eu estou crendo que aquilo aqui, onde eu estou semeando, Deus vai fazer prosperar e nós vamos ver o seu reino se expandir, o reino de Deus crescer em toda a terra. Eu louvo ao Senhor pela nossa igreja no Industrial e por tantas outras igrejas que têm despertado essa consciência, essa visão de dar um passo maior para investir no reino de Deus. Que cada igreja do Ceará tenha uma equipe missionária, que cada igreja do Ceará tenha uma visão missionária, tenha secretários e promotores de missões, equipes missionárias pregando, cafés, encontros missionários, almoço missionário, congressos, conferências, e nós vamos ver se fomentar da visão missionária cada dia mais se expandir e o reino de Deus, em consequência disso, crescendo em toda a terra, mais vidas sendo crendo no nome do Senhor, sendo batizadas, sendo discipuladas, mais igrejas irão nascer. Esse é o propósito que o Senhor nos entregou, esse é o nosso chamado, é a vocação da igreja, é fazer missões. Então, eu deixo a minha palavra a todos aqueles que estão nos assistindo, para que abracem essa causa, de fato uma causa, e que Deus possa tocar mesmo no coração dos pastores,
para que abram as suas portas para a obra missionária, para esta visão a qual o pastor Walter tem colocado, e que nós vamos ver frutos sendo colhidos, e a honra e a glória será dada ao nome do Senhor Jesus ao fim de tudo. Amém? Atos 13, esta é a base de uma igreja missionária, uma igreja que em sintonia com o Espírito Santo, toda a sua liderança se envolve, ela chama aqueles que são vocacionados por ele, ela unge, ela ora por eles, e ela envia, e ela se responsabiliza por eles. E nós vemos assim o projeto de Deus se consolidando entre as nações. Amém, meus irmãos? Esta é a minha palavra, oro por isso e creio que Deus fará em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amigo Emilson, sempre é uma alegria muito grande conversar com você. Você é um amigo muito, muito próximo, muito chegado. Eu fico muito feliz de ver prosperar aí o trabalho que você faz em Moçambique, porque conversamos sobre Moçambique antes de você ir, e vi o seu chamado, né? Vi como você, de fato, brilhava os olhos ao falar desse país, e hoje a gente vê concretizado o sonho de Deus na sua vida e da sua família. Desejo que vocês continuem bem aí, o Senhor continue dirigindo, ganhando muitos moçambicanos para o Senhor, africanos. Tive a oportunidade de ir aí só uma vez, mas vi a necessidade, a pobreza, a necessidade que esse povo tem de Deus, do evangelho puro. E como é bom saber que a gente tem aí um missionário, uma família preparada do ponto de vista teológico, preparada do ponto de vista de aconselhamento, enquanto família, e a gente sabe que essa obra vai prosperar sempre mais. Estaremos aqui na base, na Semadec, no escritório, com toda a nossa equipe, orando por vocês, caminhando e desejando tudo de bom. Que Deus lhe conceda um fim de ano abençoado, né, com um Natal abençoado, um ano novo próspero, e nós estaremos aqui, conte com nossas orações, o Senhor vos abençoe, e é muito bom, meu amigo, saber que vocês estão bem, que Jesus continuará usando vocês. Grande abraço, abraçar aqui todos que estão conosco, abraçar aqui meu amigo Darks, que sempre está aqui nos ajudando nos botões, na técnica, agradecer aos promotores de missões, aos líderes, às igrejas, esse povo de Deus que caminha com a gente há tanto tempo, são tantos intercessores, meu amigo Emilson, você que andou tanto no interior do Ceará sabe disso, tantos irmãos e irmãs de vida dedicada à questão missionária, tantas igrejas, tantos pastores, e dizer a todos que vamos nos dar as mãos, se Deus quiser, em 2023, nosso lema será esse, cada igreja cearense como uma equipe missionária, queremos ver a obra missionária avançar sempre mais, para que lá do outro lado, em Moçambique, no Senegal, na Guiné, onde nós estamos, aqui na América do Sul, em diversos lugares, na Ásia, na Europa, os nossos missionários eles possam ter maior apoio para que os projetos sejam ampliados. Ampliação de projeto é mais igreja, é mais pessoas se convertendo, é mais criança abençoada, como é o lema aí da sua campanha esse ano, doe alegria, mais alegria levada para as crianças. Um abraço, meu amigo, um abraço a todos, até o próximo sábado, se Deus quiser, com o podcast Semadec, uma conversa missionária.